Vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu defini para vocês, além da gratificação natalina, a lei prevê uma gratificação pela função de direção, chefia e assessoramento. A famosa gratificação de função, como a gente chama, né? Para a gente entender a gratificação de função, primeiro, eu preciso que você entenda o seguinte esquema. Deixa eu te explicar uma coisa. Alguns serviços são prestados pela administração pública e são prestados por servidores detentores de cargos. Então, eu vou te dar um conceito geral. E desse conceito, você vai tirar muitas coisas importantes, tá? Eu costumo dizer a vocês que isso que eu vou lhe explicar, eles não vão nem te perguntar sempre expressamente, mas eles vão sempre considerar que você sabe, tá? Vamos comigo. Todo cargo público tem função. Comece colocando isso aí para mim. Não existe cargo sem função. Então, esse contexto aqui é importantíssimo para você entender qualquer coisa. Todo cargo público tem função. A função de um procurador da Fazenda Nacional é a função de determinar execuções fiscais, defender a União nas causas fiscais, emitir pareceres acerca das atuações do Ministério da Fazenda, licitações de contratos, enfim, são funções inerentes ao cargo. Todo cargo tem função. Não existe cargo sem função. A lei cria o cargo público é criado por lei, e essa lei, ao criar o cargo, atribui uma função a esse cargo. E por essa função, a lei estabelece um valor de remuneração, que pode ser subsídio, pode ser remuneração propriamente dita, não importa. É um valor pago pelo exercício da função do cargo. Então, a lei cria o cargo, atribui a função, estabelece a remuneração. Sabe o que acontece? Existem algumas funções que demandam uma confiança direta do administrador público. Então, existem algumas funções que não podem ser exercidas por qualquer pessoa, porque são funções que exigem confiança direta do administrador. Basicamente, são as funções de direção, de chefia e de assessoramento. Essas funções de direção, chefia e assessoramento, elas exigem a confiança direta do administrador público. Então, essas funções de direção, chefia e assessoramento, elas não podem ser preenchidas por qualquer servidor. A forma tradicional de provimento de cargos, que é o concurso público, não resolve para elas. Elas dependem de confiança pessoal. Sempre que você pensar em direção, chefia e assessoramento, você vai pensar em funções que dependem da confiança pessoal direta do administrador. Então, nesses casos, se criaram outras formas, na verdade, de provimento dessas funções. Essas funções podem ser providas por meio de função de confiança ou por meio de cargos em comissão. São duas formas diferentes de se preencher as funções de direção, chefia e assessoramento. Não pode ser feito mediante concurso. Como eu te falei aqui, essa função tem caráter pessoal, de confiança direta e pessoal, então não pode ser preenchida por qualquer servidor. Necessariamente vai ter que ser preenchida por alguém que tem essa confiança direta, essa confiança pessoal. Primeira possibilidade é a estruturação na carreira com funções de confiança. A segunda com cargos em comissão, e tem carreiras que mesclam, não tem problema. Eu lhe disse que não há cargo sem função. E não há, mas há função sem cargo. A função de confiança, ela é uma função sem cargo, solta dentro da estrutura administrativa. Então, é uma função, obviamente, de direção, chefia e assessoramento, mas ela é uma função sem cargo. É uma função colocada dentro do serviço público, sem nenhum cargo inerente a ela. Então, essa função de confiança é uma função sem cargo colocada dentro da estrutura organizacional da administração. Não há cargo inerente a ela, então ela é uma função sem cargo e ela é colocada dentro dessa estrutura organizacional da administração pública. Raciocina comigo. Se ela é uma função sem cargo, ela só pode ser preenchida por alguém que já tenha um cargo. Exatamente. Então, se a função de confiança é uma função sem cargo, ela só pode ser preenchida por alguém que já tenha um cargo público. Não é possível preencher a função de confiança se não for por alguém que já tenha um cargo efetivo. Só que, se ele já tem um cargo efetivo, um cargo público,
ele já tem uma função. A função inerente ao cargo efetivo dele. E ele já recebe uma remuneração pelo exercício da função do cargo dele. Se eu entrego a ele uma outra função, diferente daquela função pela qual ele é remunerado, então, se eu vou dar a ele uma outra função diversa daquela função para a qual ele já é remunerado, ele recebe uma gratificação, que a gente vai chamar de gratificação de função. Então, ele recebe uma gratificação porque ele está exercendo uma função diversa daquela função prevista no cargo dele, para a qual ele já recebe uma remuneração. Então, ele recebe uma gratificação de função, que é uma função diferente daquela função para a qual ele já era originariamente remunerado. Essa é a ideia. No cargo em comissão, a situação é diferente. Porque o cargo em comissão não é uma função solta dentro da estrutura da administração. Não. O cargo em comissão é um cargo. Ele é um cargo colocado dentro da estrutura administrativa, não é uma função sem cargo. Só que a gente sabe que todo cargo tem função. E a função do cargo em comissão é uma função de confiança. Então, o cargo em comissão tem dentro dele a função de direção, chefia e assessoramento. Não é uma função solta, é uma função colocada dentro do cargo em comissão. Então, esse cargo em comissão, ele tem inerente a ele a função de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, se esse cargo em comissão, ele é um cargo e não uma função pura e simples, ele pode ser entregue a quem já tem um cargo efetivo, mas ele também pode ser entregue a particulares, a pessoas que não têm um cargo nenhum. Então, o cargo em comissão pode ser entregue a um detentor de cargo efetivo, mas ele pode ser entregue a um particular, a um sujeito que não tenha nenhum cargo. Se ele exerce um cargo efetivo e recebe o cargo em comissão, ele vai receber uma retribuição pelo cargo em comissão, né? Um valor, um percentual do valor, né? E vai acrescer a ele também uma gratificação, a gente chama de retribuição, mas tem essa natureza de gratificação por exercer um cargo em comissão, diferente do cargo dele. Se ele é particular, aí ele recebe uma remuneração ou subsídio pelo cargo em comissão. A lei, a Constituição diz que a lei de cada carreira, então cada carreira vai editar a sua lei. E essa lei de cada carreira vai definir um percentual mínimo de cargos em comissão que deverão ser entregues a servidores de carreira. Em outras palavras, eu não posso pegar todos os meus cargos em comissão e entregar para a gente da rua. Então, um percentual mínimo de cargos em comissão serão necessariamente entregues aos servidores de carreira, tá? Não é possível que se peguem todos os cargos em comissão e se entregue para a gente da rua. A lei, ela vai estabelecer, cada carreira vai ter uma lei, e a lei vai definir um percentual mínimo de cargos em comissão que serão necessariamente entregues aos servidores efetivos daquela carreira, tá certo? Se o cargo em comissão, e você sabe, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração, se esse servidor for um servidor efetivo, quando ele for exonerado do cargo em comissão, ele volta para o cargo efetivo. Mas se ele for um particular, quando ele for exonerado do cargo em comissão, ele vai para a rua, né? Maravilha. A última pergunta é possível entregar um cargo em comissão a um sujeito que já tenha um cargo em comissão? Então, a gente viu que o cargo em comissão pode ser atribuído a um detentor de cargo efetivo. A gente viu que ele pode ser atribuído a um particular qualquer. E eu posso atribuir um cargo em comissão a um servidor que já tenha outro cargo em comissão? Sim ou não? Sim, interinamente. Interinamente significa provisoriamente. Então, o meu chefe é comissionado, eu também. Ele sai de férias, eu substituo. Então, é possível que o servidor comissionado, ele receba interinamente um outro cargo em comissão. Nesses casos, durante o período da interinidade, ele exerce as duas funções, mas ele opta por apenas uma das duas remunerações, tá? Então, o detentor de cargo em comissão pode receber um outro cargo em comissão de forma interina, né, de forma provisória, e a lei estabelece que durante o período da interinidade, ele acumula as funções de ambos os cargos em comissão, mas ele vai receber somente uma remuneração. Claro, a maior, né, mas ele vai optar por apenas uma remuneração. Beleza?
Perfeito. Com isso entendido, fica claro para a gente o que é a gratificação de função, né? Na verdade, ele exerce uma função de direção, chefia e assessoramento, ou por meio de função de confiança ou por meio de cargo em comissão, e ele tem que receber uma retribuição pelo exercício dessa função especial, essa função que exige a confiança direta do agente público. Por fim, a última gratificação regulamentada na lei é a gratificação por encargo de curso ou concurso. Então, a princípio, a lei estabelece que faz jus a essa gratificação o servidor que vai atuar como aplicador de prova de concurso. Então, ele pode atuar na aplicação de prova de concurso. Ele pode atuar na coordenação de prova de concurso. Ele também pode atuar como instrutor em curso de formação ou como examinador de banca de concurso. São as 4 possibilidades, tá? Então, ele é servidor público, ele já tem funções inerentes ao cargo dele, na função que ele exerce, mas ele vai exercer a função de coordenação ou aplicação de prova de concurso. Ele vai atuar como examinador em banca de concurso ou como instrutor em curso de formação. Nesse caso, ele faz jus à percepção de uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Claro que se ele foi lotado no RH e atua coordenando prova de concurso, se essa é a função do cargo dele, ele não recebe gratificação, né? Mas um exemplo mais comum é assim, ó. Você vai fazer uma prova da ESAF. Quando você sentar, você vai ver que os seus fiscais de sala, normalmente, são servidores do Ministério da Fazenda. São servidores que estão lá exercendo uma função de aplicação de prova de concurso. Ele tem que ganhar por isso. Normalmente, a ESAF paga por fora. Mas a 8.112, desde 2005, criou essa nova gratificação. Uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Exatamente para que ele não fique recebendo valores por fora. Ele recebe como uma gratificação pelo exercício dessa função que não é inerente ao cargo dele. Tá? Tranquilo. Decoreba, a lei diz que essa gratificação tem limite. No caso de ele atuar para aplicação e coordenação de prova, ele pode receber até 1,25% da remuneração dele e, nos outros casos, 2,25%. Tá? Então, é um percentual da remuneração dele por hora que é pago a título de remuneração, de gratificação, por esse encargo de curso ou concurso. Além disso, a lei estabelece um limite temporal também. Se diz que ele só pode atuar no máximo 120 horas por ano e, havendo necessidade, é possível prorrogar por mais 120, sem qualquer possibilidade de incorporação. Então, é possível que ele exerça essa função, né, e receba essa gratificação por encargo de curso ou concurso por 120 horas anuais, no máximo prorrogáveis por mais 120, tá? Nesses casos, ele vai receber uma gratificação pela função que não é a função inerente ao cargo dele, e é uma função ligada à atividade de curso, de formação, de concurso público. Então, se ele auxilia no exercício dessas atividades, e isso não diz respeito à função do cargo dele, ele recebe essa gratificação. É uma gratificação por encargo de curso ou concurso. Ela não pode incorporar e ele não pode trabalhar nessa atividade mais do que 240 horas anuais, 120 horas prorrogáveis justificadamente por mais 120, tá bom? Por fim, além das gratificações, a lei prevê o pagamento de adicionais. Na teoria, a diferença seriam que as gratificações eram para o exercício de uma outra função também de interesse público e o adicional não. Mas hoje isso já está superado. Na verdade, a nomenclatura legal muda, mas não se muda muito as regras, tá, de gratificação e adicional. A gente tem na lei mesmo as hipóteses de gratificação e as hipóteses de adicional. É só isso. Vamos lá. Quando eu falo de adicional, para a gente começar, a lei estabelece que existe adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Primeiro adicional, que na verdade não é o primeiro, né? São três. Os 3 primeiros adicionais que eu queria conversar com vocês são esses. Adicional de periculosidade, de insalubridade e de penosidade. A insalubridade
são aquelas atividades prejudiciais à saúde. A periculosidade são aqueles adicionais que tem perigo, geram perigo de vida, né? Perigo de vida, está correto. No outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna me dizendo um monte de desaforo que eu não sabia nem em português, que é perigo de morte. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso se chama elipse, tá? Perigo de vida significa perigo de perder a vida. Existe uma figura de linguagem que se chama elipse, em que você tira determinadas partes da expressão para que você facilite a expressão. Então isso é uma figura de linguagem, assim como a metáfora, a metonímia, né, o pleonasmo, a elipse é uma figura de linguagem. Então perigo de vida significa perigo de perder a vida. Está correto, tá? Então não tem problema nenhum. Enfim, só pelo desaforo. Além das funções perigosas, né, que possam gerar um perigo à vida do sujeito. Também as insalubres, nós temos as atividades penosas, aquelas que geram risco, aquelas que podem gerar um risco maior ao exercício da atividade, né? Ou desculpa, risco não, aquelas que geram esforço demasiado. Essas são as atividades penosas. A gente não aplica a CLT. A lei de cada carreira vai ter que definir o que é periculosidade, penosidade e insalubridade e vai ter que definir os percentuais. A lei 8.112 chegou a definir uma vez, por medida provisória, mas ela perdeu a vigência nisso, então não é possível que a gente utilize a CLT e esses percentuais têm que ser definidos por lei específica. Aqui só tem duas coisas importantes. Primeiro, insalubridade e periculosidade são inacumuláveis. O que eu estou lhe dizendo é que se a atividade do servidor ela for ao mesmo tempo insalubre e perigosa, ele vai ter que optar pela percepção de um dos dois adicionais. Não se pode acumular o adicional de insalubridade com o adicional de periculosidade. Então, se nós estivermos diante de uma atividade que é ao mesmo tempo insalubre e perigosa, e isso é possível, não tem problema. Ele opta por um dos dois adicionais. Ele não pode acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a lei diz que a servidora gestante e a servidora lactante. Então, a servidora que esteja grávida ou a servidora que esteja amamentando, ela não pode exercer atividades insalubres, perigosas e penosas. Por isso, durante a gestação e durante a amamentação, a lactação, ela vai ter que ser deslocada para uma outra atividade que seja não insalubre, não perigosa e não penosa. Então, enquanto durar a gestação, enquanto durar a amamentação, essa servidora precisa ser realocada em uma outra atividade não insalubre, não perigosa e não penosa. Não é possível o exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas a servidoras gestantes e lactantes, tá? Obviamente, se ela é afastada da circunstância, ela deixa de receber o adicional. Normalmente as servidoras evitam aceitar, submeter a esse teste exatamente porque não querem perder o adicional. Isso é uma ignorância, né? A intenção é tentar resguardar a saúde dela, do bebê. Então, a princípio, ela deixa de exercer atividade insalubre, perigosa e penosa enquanto durar a gestação e a amamentação e, obviamente, ela deixa de receber o adicional. O adicional só será pago enquanto durar a situação de insalubridade, de periculosidade e de penosidade. Não havendo mais insalubridade, periculosidade ou penosidade, ela não tem como receber um adicional. Tá certo? Perfeito. Entendido isso, a lei estabelece também, além desse adicional pelas atividades insalubres, esses adicionais, pessoal, eles, a princípio, não incorporam. É porque na CLT, por exemplo, hora extra, se exercer atividade de hora extra durante um tempo específico, incorpora. Aqui não existe incorporação. Não há a incorporação de diária, de hora extra, de gratificação de função, pelo menos não na 8.112. Alguns estados, sim, aqui na Bahia, por exemplo, se você exerce uma função de confiança durante 10 anos, você incorpora. Porque a lei prevê a possibilidade de incorporação do valor, né? Não da função, mas do valor. Na 8.112 não há incorporação de nenhuma dessas atividades, nem adicionais, nem gratificações, tá? Além do adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade, a lei prevê o adicional pela prestação de serviços extraordinários, o adicional de hora extra, tá? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, antes da gente anotar o adicional de hora extra, eu quero que você saiba
que a lei de cada carreira vai ter que definir a carga horária dos servidores daquela carreira. Então, isso vai ser definido na lei de cada carreira, tá? A Lei 8.112 estabelece parâmetros e diz que no Serviço Público Federal, a carga horária dos servidores públicos varia de no mínimo 6 e no máximo 8 horas diárias, sendo que também tem que se respeitar um máximo de 40 horas semanais. Então, não podem ser 44, né? Como lá na Justiça Trabalhista. Então, aqui, mínimo de 6 horas, máximo de 8 horas diárias e máximo de 40 horas semanais. Então, respeitando a lei de cada carreira, na verdade, a lei vai ter que definir um horário de trabalho que não ultrapasse 40 horas semanais, que não seja inferior a 6 e nem superior a 8 horas diárias. Tranquilo. Se ele presta o serviço além desse horário, designado para a atividade dentro da carreira dele, ele recebe um adicional de 50%, correspondente ao adicional por serviço extraordinário. Então, a hora extra é paga com um adicional de 50% a mais em relação à hora comum. Então, a hora extra, ela é custeada pela administração e ela é paga 50% a mais em relação à hora normal de trabalho. Não é até 50%, né? Na CLT se fala até 50% porque isso é definido no contrato de emprego. Desculpa, na CLT se fala no mínimo 50%. Aqui não é o mínimo. Aqui a própria 8.112 já fixou no mínimo. Então é 50% o valor do adicional de hora extra. Além disso, só se pode admitir hora extra se ela for de até 2 horas por jornada. Então, no máximo, 2 horas por jornada diária. Não se pode prestar serviço extraordinário além disso, além de 2 horas por jornada. E essa hora extra tem caráter excepcional. Repito, esqueça um pouquinho o direito do trabalho. Então, 2 horas por jornada no máximo e sempre em caráter excepcional. Se a hora extra estiver sendo prestada normalmente, é porque está precisando de novos servidores naquele cargo. Tem que fazer concurso, tá? A hora extra, ela não pode ultrapassar 2 horas por jornada e ela tem caráter excepcional. Na verdade, a hora extra que ultrapassar 2 horas tem excepcional na CLT, né? Aqui não. Ela é sempre excepcional e ela nunca poderá ultrapassar o máximo de 2 horas por jornada diária. Além da hora extra, a lei prevê o adicional noturno. O adicional noturno, além do adicional de hora extra, é pago ao servidor que presta serviço à noite. À noite, considerado o horário que vai das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Tá? Então, não importa urbano, rural, aqui também não tem diferença. Então, se ele trabalha das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, esse horário é considerado horário noturno. Tá? Esse horário noturno, ele é pago com um adicional de 25% a mais em relação à hora diurna. Então, se ele trabalhar no horário noturno, ele vai receber esse horário noturno com um adicional de 25%. 25% a mais do que o valor que é pago a ele pela hora diurna de trabalho. Além disso, ele tem outro benefício. Além de receber um adicional de 25%, ele tem uma garantia de que a hora noturna dele tem um cômputo diferenciado. A hora noturna não dura 60 minutos, não. A lei diz que a hora noturna dura 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e meio se forma 1 hora. Tá? Então, a hora noturna, ela tem duração de 52 minutos e 30 segundos. Então, passaram-se 52 minutos e meio, passou 1 hora. Por isso, pessoal, quem trabalha das 22 horas até as 5, trabalha quantas horas? 8. Seriam 7 horas se a gente estivesse diante de uma hora normal. Né? Então, 7 horas vezes 60 minutos são 420 minutos. Dividido por 52,5 dá 8. Então, na verdade, quem trabalha das 22 às 5 trabalha 8 horas noturnas, porque a cada 52 minutos e meio fecha 1 hora. Então, quem trabalha essas 8 horas, né, trabalha 7 horas normais, são 8 horas noturnas.
ele não escolhe uma das duas coisas, tá? A lei diz que ele tem direito ao adicional de 25% e mais ao cômputo diferenciado da hora noturna, porque de vez em quando a prova diz isso. Ele pode optar entre o cômputo diferenciado da hora noturna e um adicional de 25%. Não, ele tem direito às duas coisas. Agora, suponha que esse sujeito trabalhou das 22 horas até as 6 horas, ou melhor, até as 5 horas, 52 minutos e 30 segundos. Quando se completaram as 8 horas noturnas, às 5 da manhã, e ele continuou trabalhando. Essa hora a mais é hora extra e noturna. Você vai dizer, não, mas isso era só até as 5 que é noturna. Não importa. Tudo que se acrescer ao trabalho noturno também é considerado noturno. Se ele já trabalhou das 22 às 5 e trabalhar uma hora a mais, essa hora a mais é considerada noturna também, tá? E nesse caso, a gente tem uma hora que é ao mesmo tempo noturna e extra. Nesse caso, se a hora é noturna e extra, vão incidir os dois adicionais, um sobre o outro. A lei diz que, vamos supor aqui que a hora dele seja R$10, a hora normal. A lei diz que, primeiro, vai incidir o adicional de hora extra, 50%. 50% de 10 é 5, vai para 15. E depois vai adicionar 25%, que é o adicional noturno, sobre o valor já acrescido pela hora extra. 25%, não importa quanto é, de 15, tá? 25% é 1,5 mais 1,5 mais 0,75. 3,75. Então, vai a 18,75. Exatamente. Então, a regra é essa. Primeiro incide o adicional de hora extra e depois incide o adicional de hora noturna sobre o valor já acrescido do adicional de hora extra. Em outras palavras, o adicional de hora extra, ele entra no cômputo para o cálculo do adicional noturno, sempre que a hora for extra e noturna ao mesmo tempo. Tá bom? É juros sobre juros. Por fim, a lei prevê o adicional de férias. O adicional de férias é pago até 2 dias antes do mês das férias e ele é pago num valor de 1/3 da remuneração do mês das férias. Então, no momento que o servidor público tira férias, ele tem direito a um adicional que corresponde a 1/3 da remuneração das férias. Então, esse adicional vai acrescer a remuneração do servidor e vai ser um adicional de 1/3 da remuneração do mês das férias. E tem que ser pago até 2 dias antes das férias do servidor, tá? Só um detalhe, a gente vai aprender, na próxima aula que a gente vai começar falando de férias, a gente vai aprender que as férias podem ser parceladas em até 3 vezes. De antemão, eu já lhe informo uma coisa, é possível parcelar os períodos de férias, mas o adicional não. O adicional será pago sempre integralmente antes do primeiro período. Então, ainda que haja um parcelamento do período de férias, o adicional vai ter que ser pago integralmente antes do primeiro período, tá? Então, antes do primeiro período, ele vai ter que receber o pagamento do adicional, tá certo? Então, esse adicional, ele vai ser pago integralmente antes do primeiro período em caso de parcelamento de férias. Não há parcelamento do adicional. É 1/3 da remuneração do mês das férias que ele deve receber pelo menos 2 dias antes de sair de férias, ok? Por fim mesmo agora, a lei fala assim, ó, outros adicionais, deixando claro que a lei de cada carreira pode trazer novos adicionais pelo exercício da atividade pública, explicando que esses adicionais previstos na 8.112 estão dentro de um rol meramente exemplificativo, que é possível que a lei de cada carreira preveja outros adicionais pagos ao servidor público. Então, a 8.112 não tem a pretensão de exaurir qualquer espécie de vantagem, dizendo que não se pode aplicar novas adicionais, gratificações, nada disso. O rol de adicionais é meramente exemplificativo, e ela diz isso expressamente. Outros adicionais podem ser estabelecidos em leis específicas, tá bom? Na próxima aula a gente volta para começar a trabalhar férias e afastamentos e licenças, as hipóteses de ausência do servidor em geral. Até a próxima.